Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula exclusiva aqui para vocês no nosso canal Daniel Lopes, e hoje a gente vai entender o que ele veio fazer exatamente aqui, que plano oculto é esse. Meus amigos, você sabe que está acontecendo aí no Brasil esse negócio de COP30, né? E nós sabemos que é a reunião, né, desses países comprometidos com a questão ambiental, já pensando no plano para 2030. É claro que isso tem tudo a ver com aquela questão da agenda para o ano 2030, tema que a gente já falou várias vezes, não só aqui no nosso canal, mas também lá no Inteligência Limitada. Se você não assistiu, assista. E a gente mergulhou profundamente nesses assuntos sobre o plano para esse tão falado e aguardado ano de 2030. Então, COP30 tem exatamente tudo a ver com isso, tá? Agora, nós tivemos uma presença ilustre que veio participar desse evento, e essa presença é o Príncipe William, né? O Príncipe William, ele bateu cartão aí no Brasil, né? Ele apareceu, falou, né? Fez uma figuração, mas o que poucos talvez saibam é que o seu pai, o atual rei Charles, ele é um dos pioneiros no mundo nessa questão de defesa do meio ambiente, nessa questão ambiental. Ele já é envolvido com essa causa há mais de 50 anos, há mais de 5 décadas. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito pertinente para você nesse momento. Você realmente acha que esses trilionários do planeta Terra estão preocupados em reduzir a temperatura do planeta em 1 grau Celsius? Você acha que realmente esses caras estão querendo proteger as plantinhas e os animaizinhos? Olha, se você acredita nisso, meus amigos, eu gostaria de perguntar se você também acredita em Fada Madrinha, né, Tinkerbell, Mula Sem Cabeça e por aí vai, porque realmente o mundo que você vê é o mundo dos ursinhos carinhosos, né, o mundo colorido, porque é claro que deve ter uma agenda por trás disso. É claro que deve ter um interesse por trás disso. E é nesse momento que eu me lembro de uma atriz norte-americana. Devo reconhecer que é uma atriz bem doidona, né? Eu vou dar uma adaptada no nome dela. O nome dela é Roseanne Barra, tá? Roseanne Barra. E a Roseanne Barra, ela, tendo conhecido os bastidores do poder global, não só no mundo da produção audiovisual, cinematográfica, hollywoodiana, mas também no mundo do poder. E ela, numa entrevista recente, num podcast recente, ela disse que quem manda no mundo são as famílias da nobreza, as famílias reais, junto com algumas elites financeiras. Então, meus amigos, quando você pensa que esses caras são quem realmente mandam no mundo, inclusive se você for olhar a própria história da atual família real britânica, você vai ver que aquilo ali está envolvido num grande engano. Porque o nome deles não é Windsor, o sobrenome deles não é Windsor, tá? Esse pessoal é de origem germânica. Eles são Saxe-Coburgo-Gotha. E essa é a origem deles. É uma família de origem germânica, alemã, que governa a Inglaterra. Eles, depois da primeira e do segundo conflitos mundiais, eles entenderam que seria interessante, depois de que, né, os alemães foram colocados como os grandes vilões desses conflitos, eles decidiram que seria interessante mudar o seu nome como uma estratégia de propaganda, para que as pessoas não dissessem, ué, se os alemães são os nossos inimigos no primeiro grande conflito mundial e no segundo grande conflito mundial, como é que a própria Inglaterra é governada por uma família alemã? Então eles, muito sabiamente, malandramente, quase que numa ginga carioca, eles mudaram o nome de Saxe-Coburgo-Gotha para Windsor, que era o nome do castelo lá, do palácio onde eles frequentavam, né? Um dos seus grandes palácios de Windsor. Então, quando você vê que o próprio nome dessa família não é o nome real, você já percebe que tem uma estratégia ali de propaganda, persuasão, engano sendo implementada, tá? Então eu repito, vocês realmente acham que esses reis do planeta Terra estão preocupados com a questão
da temperatura do planeta Terra? Claro que não. O que esses caras estão preocupados em fazer é fazer uma foto-op, como a gente chama, né? Uma operação fotográfica. Capitalizar em cima de imagens, né? Nós somos bonzinhos, assim como o presidente Donald fez em 1983 na revista Manhattan Incorporated, né? Onde ele tira a foto com uma pombinha, né? A pombinha fez coisinha feia no terno dele, ele ficou bem chateado, segundo o fotógrafo, e aí ele tira essa foto e diz que está disposto a ajudar a resolver ou trazer paz lá entre a Terra Prometida e os seus oponentes, né? E aí depois a gente vê, por exemplo, o atual príncipe William fazendo aquela famosa foto com as ovelhinhas, né? O pastor das ovelhinhas e tal. Então esse pessoal é muito esperto na hora de fazer propaganda, né? Então é claro que, por um lado, a presença do príncipe no Brasil aqui nesse evento de clima, por um lado é uma grande propaganda, por outro lado, quando você se lembra que o seu pai, o rei Charles, é um envolvido nessa questão do clima de longa data, você começa a entender que tem mais coisa aí. Não é apenas uma operação de fotografia, na verdade existe uma utilização da causa do clima como uma justificativa para um plano mais nefasto, mais sinistro. Por quê? Lembrando, se eles não querem realmente proteger o clima, o que eles realmente querem? O que eles realmente querem não é ajudar os pequeninos e salvar o planeta. O que eles querem primeiro é a manutenção, a perpetuação do seu próprio poder, ok? Eles querem a garantia do status quo, a perpetuação do estado de coisas, a continuidade das coisas tal como elas são hoje. Eles querem não apenas aumentar o seu poder, mas eles querem consolidar o seu poder e garantir que eles não serão confrontados nem destronados. Esse é o primeiro plano. Obviamente, o segundo plano é cumprir a missão que para eles foi designada. Aí você fala assim, que missão, Daniel, que foi para eles designada? Implementar uma ordem internacional completamente nova. Aí você fala, mas quem que passou essa missão para eles? Ah, meus amigos, aí o buraco é mais embaixo, né? Porque esse pessoal, não tenha dúvida, esse pessoal finge ser cristão exatamente para ninguém perceber que o real objetivo deles é destruir o cristianismo e a atual ordem internacional. A gente sabe que a própria Rainha Elizabeth, na época que ela era princesa ainda, ela foi iniciada em vários rituais druidas, né? A gente tem imagens disso, em 1947, ela foi iniciada nesses rituais druidas ali. Aí todo mundo fala assim, não, mas isso aí é só um respeito que ela tem pela cultura de Gales, porque ela era princesa de Gales também. Meus amigos, ser príncipe e princesa de Gales envolve alguns compromissos religiosos também, né? Você tem que bater o cartão lá no sumo sacerdote druida, né? Aqui, ó. Tá vendo? Então essa galera se passa por cristão, mas na verdade isso é um excelente disfarce para que eles possam esconder as suas reais intenções, né? Então, quando a gente pensa, né, a Revolução Francesa com o objetivo de derrubar as monarquias europeias, na verdade, como eles diziam, né, em francês, l'ancien régime, né, o antigo regime das monarquias europeias, na verdade o que eles estavam querendo é destruir as monarquias cristãs. É por isso que esse objetivo anticlerical da Revolução Francesa, na verdade, era derrubar a influência cristã na Europa e, por conseguinte, no mundo. Então, a Revolução Francesa, inspirada naquelas ideias anticlericais de Voltaire, né, de Rousseau, junto com as guerras napoleônicas, junto com a Revolução Russa, serviram para, no final das contas, destruir os reinos cristãos da Europa e enfraquecer o cristianismo no mundo. Essa foi a primeira etapa. Agora, a próxima etapa é a substituição da democracia representativa em que o povo escolhe os seus líderes
para um sistema em que a própria elite global decide quem vai governar e o povo vai ficar só a ver navios. E quando a gente associa a causa do clima com isso tudo, aí as coisas começam a fazer muito sentido. Por quê? Qual é, portanto, o plano secreto por trás dessa questão do clima? Meus amigos, acompanhe comigo esse raciocínio muito importante para você entender o que realmente está acontecendo. Antigamente, o grande problema do mundo eram as criancinhas que não tinham condições adequadas, né? Espalhadas pelo mundo. Então, tinha grandes campanhas no mundo para fazer contribuições, para ajudar as criancinhas do mundo que não tinham condições e tal, levar comida para todo mundo, produzir mais alimento, né? A falta de alimento, a escassez de alimentos era a grande questão que preocupava o mundo. Só que aí, meus amigos, isso foi mudando para o novo grande problema do mundo é a questão do clima. E aí, meus amigos, qual que é a solução proposta, então, e quem são os grandes vilões? Nesse novo bicho-papão, nesse novo problema da questão climática, o grande vilão é o agronegócio. Porque, segundo eles, né, a produção de comida, seja na agricultura quanto na pecuária, gasta muita energia e polui muito o meio ambiente, porque o boi e a vaca liberam muitos gases do efeito estufa. Então, segundo essa nova doutrina do clima, para você salvar o mundo, você tem que incentivar as pessoas a pararem de comer carne vermelha para que a produção de carne vermelha ela seja reduzida. E sendo reduzida, salvem o mundo. Então, a ideia seria pare de comer carne e salve o mundo, ou quem come carne está destruindo o mundo, essa que é a ideia. É claro que eles não vão dizer que quem está destruindo o mundo é o pessoal que voa nos seus jatinhos particulares, que com uma única viagem dessa vai emitir mais gases do efeito estufa do que um ser humano comum andando a vida inteira com o seu automóvel particular. Eles não vão te dizer isso, obviamente. Eles não vão dizer que é Pequim que está poluindo demais o mundo, eles não vão dizer que é Moscou, eles vão falar que a culpa é de quem come carne. E é claro que eles começaram uma grande propaganda incentivando as pessoas a pararem de comer carne. Muitas celebridades até apareceram lá consumindo insetos, né, para poder tentar convencer as pessoas de que esse era o caminho para salvar o mundo. Mas é claro que não deu certo, porque todo mundo continuou querendo fazer o churrascão do final de semana, né? Então, o que eles decidiram? Já que a gente não consegue convencer as pessoas a parar de comer carne e, portanto, salvar o mundo, a gente vai ter que multar essas pessoas que comem carne. Mas aí, multar é uma palavra que não soa bem, não pega bem, isso pode gerar um descontentamento popular. Então, alguém teve uma ideia brilhante de, em vez de chamar a punição de multa, chamar a punição de crédito. Porque multa é uma coisa que você tem que pagar, crédito é uma coisa que você ganha. Só que aí, se você tiver um crédito pequeno, você logo depois não vai poder mais consumir ou vai ser multado. Vamos supor que você tem liberação para consumir 100 gramas de carne por mês. Então, isso não é um crédito, né? Isso já é uma multa, já é uma punição. Então, eles decidiram que a ideia seria punir quem emite muitos gases do efeito estufa, principalmente consumindo carne vermelha. Então, eles precisavam encontrar esses grandes poluidores do mundo, esses grandes vilões da sociedade. Mas para encontrar esses grandes vilões, eles precisam ter o rastreamento total do que está todo mundo comprando e vendendo para ver quem está comprando coisas que emitem gases do efeito estufa. Só que para isso, se você tem uma economia analógica, se você tem uma economia que usa o dinheiro físico, você não consegue fazer esse rastreamento. Porque se o cara chega a um açougue e ele pede 10 quilos de carne e ele paga em dinheiro e não pede para botar o CPF na nota, você não vai saber quem está consumindo o quê. Você não vai saber quem está se comportando bem e quem está se comportando mal. E aí você não vai conseguir premiar os comportados e punir os desobedientes. Então, eles tiveram a brilhante ideia de substituir o dinheiro físico pelo dinheiro digital para garantir uma total rastreabilidade do consumo.
Se você tem, portanto, a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, você tem ali como saber quem está desobedecendo os preceitos ali de não comer carne e quem está cumprindo, e assim você consegue punir ou premiar. Então, dentro desse argumento climático, vem também a questão da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. Só que o mais preocupante disso é que eles não querem que o dinheiro digital fique no seu aparelho celular. Porque o aparelho celular, nós o conhecemos como smartphone, ou seja, um telefone inteligente. Isso é a internet das coisas, são as coisas inteligentes, é a TV inteligente, a Smart TV, o telefone inteligente, o smartphone. Agora nós estamos partindo para uma era que é a era da internet dos corpos. E a internet dos corpos significa que as coisas inteligentes estarão debaixo da pele, estarão dentro do corpo das pessoas. E é por isso que surge a ideia de implantes no corpo da pessoa, e nesse implante, curiosamente no dorso da mão, eles terão exatamente ali a sua carteira digital e também o seu crédito de consumo de carbono, seu crédito de carbono. Ou seja, com base numa argumentação do clima, cria-se todo o aparato para um sistema de controle total global. Conseguiu entender? Então a gente volta lá naquela pergunta, por que a nobreza britânica, entre outros, está tão empenhada nessa questão do clima? É porque essa questão do clima é a justificativa e o veículo por meio do qual eles vão conseguir construir uma sociedade do controle total e do monitoramento total, de forma que qualquer desvio da norma, qualquer tipo de dissidência, qualquer tipo de desobediência será imediatamente identificada e imediatamente punida. É exatamente isso que está no preceito do Fórum Econômico Mundial com a ideia de quarta revolução industrial. Quarta revolução industrial é exatamente isso, usar a ciência e a tecnologia para poder melhorar a sociedade. Só que melhorar a sociedade na linguagem deles é tornar todo mundo dependente do sistema e tornar todo mundo numa situação que fique impossível de você ficar invisível ao sistema. A privacidade não existe mais e o controle total é estabelecido. E é claro que junto com isso tem o projeto tecnocrático, que é deixar os especialistas, os engenheiros, os cientistas governarem, porque eles sabem melhor, e o povo ficar quietinho só fazendo seus afazeres diários. Ou seja, a ideia do povo não mais escolher os seus representantes, não mais ter ali a famosa democracia representativa, em que o povo escolhe os seus representantes que vão, obviamente, representá-los perante a fabricação de leis e a gestão do país. Então, meus amigos, o empenho desse pessoal na questão climática é exatamente esse. Implementação de um sistema de controle total com a desculpa de proteger o meio ambiente e implementação não apenas de um controle total, mas de um sistema de biometria subcutânea em que tudo que será comprado e vendido será monitorado. Aí você que conhece um pouco de Bíblia, você se lembra, quando a Bíblia fala daquela marca sem a qual ninguém vai poder comprar nem vender. Curiosamente, a gente vê que a questão climática leva exatamente para esse destino, meus amigos. E é exatamente aí que as coisas ficam mais estranhas. Mas a filósofa Ayn Rand, ela já tinha falado conosco sobre isso, que eles iriam utilizar essa questão do clima para poder implementar um sistema de controle total. E ela fala exatamente sobre isso num dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, chamado O Retorno do Primitivo, que é esse aqui, ó. Retorno do Primitivo, a Revolução Anti-Industrial. Inclusive, esse livro hoje eu consigo para você lá na minha livraria. A gente está com descontaço aí de mês de novembro, né? Novembro você sabe que é um mês especial. Eu consigo para vocês hoje esse livro aqui, O Retorno do Primitivo, com 50% de desconto. De R$ 105,90 por R$ 52,95, tá? Esse aqui é um dos livros que foram mais esclarecedores para mim. É um livro que até eu estudei junto com meus alunos no nosso clube de leitura que nós fizemos no ano de 2023, tá? Então, o link para você adquirir vai estar aqui embaixo do vídeo,
aqui na descrição do vídeo, tem ali Livraria Daniel Lopes, lá você consegue acessar, ou então você coloca no Google Livraria Daniel Lopes, que é livraria.daniellopes.com.br, O Retorno do Primitivo, a Revolução Anti-Industrial da Ayn Rand, um livro sensacional, em que ela mostra que essa ideia nós precisamos desindustrializar porque a indústria polui muito. Na verdade, isso é uma grande estratégia de controle. O que nós estamos exercitando aqui hoje portanto, observar o aspecto geopolítico da questão do clima. Porque existe um aspecto geopolítico muito poderoso. Primeiro porque Moscou sempre incentivou a Europa Ocidental a parar de poluir. Por quê? Ao incentivar a Europa Ocidental a parar de poluir, na verdade, o que Moscou estava conseguindo era fazer com que a Europa se desindustrializasse. E a Europa se desindustrializando ficaria menos potente, menos poderosa numa eventual batalha contra Moscou. Então, é por isso que Moscou muitas vezes até patrocina esse tipo de movimento contra a questão climática, defendendo a desindustrialização para que a Europa Ocidental, caindo nesse conto da carochinha, se desindustrialize e, portanto, fique mais fraca e não apenas com menos condições de se defender de um conflito aberto contra Moscou, mas também fique ali dependente da energia que vem de Moscou através dos gasodutos lá russos, né? Então, uma estratégia muito bem bolada, mas que só engana quem quer, né? Só é enganado quem quer. Então é claro que essa questão do clima também está diretamente relacionada a uma questão da energia. Porque hoje, com essa questão de inteligência artificial, data centers, eles estão precisando de muita energia. Ou seja, a ideia é fazer com que os pesados investimentos que estavam indo para energia sejam transferidos para uma energia exclusiva para os data centers e o povo fique sem energia e se acostume a ficar sem energia. Mas é claro, como eu falei para vocês, existe uma agenda aqui que é uma agenda geopolítica humana, que é implementar um sistema de controle total, mas existe uma agenda espiritual também. Uma agenda espiritual que envolve ali implementar aquilo que a Bíblia fala sobre o final dos tempos, inclusive com aquela marca sem a qual ninguém vai poder comprar e vender. E eu creio que nesse momento aqui da nossa aula de hoje, você já percebeu que existe uma direta relação entre a questão climática e a implementação de um sistema tecnocrático de controle total, a concentração de poder e concentração de renda, o aumento do poder estatal e a redução do poder social, mas existe também uma direta conexão da questão climática com a questão espiritual, escatológica do final dos tempos. Porque com o argumento de salvar o mundo, eles estão implementando, na verdade, uma real tirania completa em que as pessoas só vão poder fazer aquilo que é permitido, né? E isso aqui, na verdade, é a consolidação daquele plano do Fórum Econômico Mundial, do famoso você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Isso aqui é o capitalismo stakeholder, né, que o Klaus Schwab fala no seu livro, Capitalismo Stakeholder, a substituição dos governos escolhidos pelo povo por um sistema privado em que o povo não participa. E também isso é o próprio grande reset, a própria grande reinicialização que o Klaus Schwab tanto fala. Ou seja, esses caras estão completamente sintonizados. Não é de surpreender, portanto, que existe uma grande proximidade entre o rei Charles, que é um dos pioneiros nessa defesa aí, do meio ambiente, e também uma proximidade com o Klaus Schwab, que é o cabeça ali do Fórum Econômico Mundial. Nesse momento, então, você já percebe que existe uma direta e clara conexão geopolítica e espiritual com a questão climática. Agora, meus amigos, eu gostaria de fazer uma provocação aqui com vocês, tá? Você sabe que esses poderosos do planeta, voltando àquela ideia de que a Rosane Barra, ela argumentou que quem realmente manda no mundo são as famílias da nobreza e as famílias da nobreza econômica. Esses caras que mandam no planeta, eles sempre vão à Amazônia. Teve um caso, assim, categórico, em que um dos responsáveis ali pela segurança da região da floresta amazônica
ligou para o seu superior e falou, olha, aconteceu uma situação meio estranha aqui. Aí ele falou o quê? O rei da Noruega está aqui no meio da floresta amazônica. Aí o cara perguntou, mas o que ele está fazendo aí? Ele falou, não sei, mas fica esse mistério. É claro que eles vão dizer, esse pessoal poderoso, eles estão querendo os minérios, eles estão querendo ouro, eles estão procurando petróleo, eles estão procurando a biodiversidade para desenvolver novos produtos, eles estão querendo ali capitalizar em cima da riqueza natural da Amazônia. Mas e se eu disser para você que a coisa é muito mais profunda do que isso? E se eu disser para você, meus amigos, que você não faz ideia do que esses poderosos fazem lá no meio da floresta? Meus amigos, quando eu olhei o Príncipe William vindo para esse evento na floresta brasileira, eu me lembrei de um livro altamente sigiloso, um livro altamente sensível, um livro altamente misterioso, que explica boa parte do que esses poderosos do planeta fazem escondidos no meio da floresta. Esse livro, meus amigos, me deixou de queixo caído, cabelo arrepiado, quando eu entendi o que está por trás desse negócio. Que não era apenas o interesse em minerais estratégicos, terras raras, petróleo, biodiversidade, riqueza natural, água. Eu entendi que não era só isso. Eu entendi que havia algo muito grotesco, nefasto, sinistro e tenebroso por trás disso. Eu quero fazer esse comentário com vocês, mas é impossível explicar para você quem escreveu esse livro, o que está nesse livro e o que a gente aprende com isso. Porque o assunto é tão pesado, tão profundo, tão grotesco, tão nefasto, que não dá para a gente falar aqui abertamente. Por isso, meus amigos, nessa terça-feira, dia 11 de novembro, eu quero te convidar a vir mergulhar nessa toca de coelho comigo. E eu tenho certeza que se você assistir essa aula que eu vou te contar agora sobre esse livro secreto e sobre esse conteúdo secreto, a maneira como você olha para o mundo vai mudar completamente. Você quer vir estudar conosco? É muito simples, é só você clicar no link que está aqui embaixo do vídeo, né? O link da Arca. E lá na Arca, nessa semana, a gente não apenas está garantindo para você R$ 198,50 de desconto se você fizer a sua assinatura anual, mas eu estou dando de presente para você, além de mais de 10 cursos exclusivos, inclusive o curso Relocação Estratégica, o curso Donald Trump Cristão Anticristo, o curso Controladores do Mundo, mas eu também dou de presente para você, hoje, se você fizer a sua assinatura anual à vista, dou de presente para você um e-book com mais de 300 páginas chamado Relocação Estratégica Brasil, que eu escrevi especificamente para te mostrar as regiões mais seguras do Brasil e para você descobrir se onde você mora é um local seguro ou não. Tudo isso, todos esses bônus eu trago para você. É muito simples, basta você assinar a Arca, fazer a sua assinatura anual. O link para você assinar está aqui no chat, está fixo no topo do chat, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, e também está no site. Você pode visitar diretamente o site daniellopes.com.br/arca. Meus amigos, você precisa conhecer essa história. É uma história pesada, é uma história grotesca, mas ela vai trazer para você a verdade sobre isso tudo. Vamos lá? Um abraço para vocês, fique com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Clica no link aqui embaixo do vídeo, no chat, para você vir estudar conosco na Arca e descobrir esses segredos aí que nunca vão contar para você. Um abraço, galera. Deus abençoe vocês. Valeu!